Olha só esta matéria. No pior momento da pandemia, fome avança em São Paulo. Efeitos são sentidos na população mais pobre, que já vivia em situação de insegurança alimentar. Bora falar sobre esse assunto que é muito triste, mas é a realidade que a grande maioria do povo brasileiro passa. Mas as pessoas, será que estão preocupadas em saber se o pobre está passando por necessidade? E os políticos estão preocupados em ajudar os pobres? Bora falar sobre isso, bora pro vídeo. Cheguei chegando, família Chicote neles, dedo no joinha, chicotada no like, splash, mande esse vídeo para um monte de gente, compartilhe nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, porque aqui a gente apoia o único lado na política que se lasca, que se ferra, que é o povo brasileiro, só apoiamos o povo. Político precisa de apoio, altos salários, altos privilégios, enriquecendo cada vez mais. Quem só se ferra é o povo. Deixe seu comentário no final do vídeo, por isso assista o vídeo até o final. E vamos lá para o assunto, que é uma coisa corriqueira, que já trouxemos muitos vídeos aí sobre isso, sobre pobreza e miséria, desigualdade social, desemprego. E essas coisas só acontecem com quem? Com o povo. O que me chateia, que me deixa muito triste, que o povo é o único prejudicado. E o povo continua brigando por políticos. Nas redes sociais, na sua família. Fica ali um brigando com o outro. E os políticos com o bolso cheio de dinheiro e rindo a todo o povo. O político não sabe nem o que o povo sente, não sabe o que é favela, o que é pobreza, o que é miséria, o que é fome, falta de emprego, falta de dinheiro. O político tem vida de muitas mordomias, vida digna que nós que deveríamos ter, os políticos têm. Vamos lá, vamos ler a matéria aqui. De um lado, as orientações sanitárias indicam que as pessoas devem ficar em casa para conter a disseminação do coronavírus e frear o número de óbitos no auge da pandemia. Do outro lado, a fome, a falta de emprego e o auxílio emergencial leva parte da população às ruas para tentar colocar comida na mesa. Uns saem para trabalhar, outros vão atrás de doações de alimentos. Independente do caso, a conta não fecha. Vanessa Pereira, 40 anos de idade, moradora de Itaquaquecetuba, pertinho aqui de casa, na Grande São Paulo, une os dois mundos, ao passo em que tenta se proteger da contaminação, precisa sair de casa diariamente para vender balas e água nas ruas do centro da cidade e buscar doações para alimentar 2 dos 9 filhos que ainda vivem com ela. Outro problema muito sério. O povo continua fazendo muito filho. A moça tem 40 anos de idade e tem 9 filhos. Gente, isso é um absurdo. Em pleno 2021, século 21, a mulher não sabe o que é preservativo, anticoncepcional, é pobre e faz um monte de filho. 9 filhos. Aí fica difícil também, né, gente? Os gêmeos Enzo, Gabriel e Emanuele Vitória, 6 anos de idade, são criados por ela
e pelo atual marido, Flávio Alessandro, de 40 anos, que perdeu o emprego como operador de máquinas em eventos no início da pandemia. Desde então, ele está buscando bicos como pedreiro, mas não consegue encontrar trabalho. Sem movimento nas ruas para conseguir vender e sem o auxílio do governo, a saída é pedir. Naquela tarde fazia 2 dias que Pereira estava sem gás em casa. Não tinha almoçado para garantir que os filhos fariam as 3 refeições. Abre aspas. Hoje mesmo, se eu falar que eu almocei, eu ainda não almocei. O meu marido comeu um pão que ele trouxe da rua. E é assim que a gente está vivendo. Sobrou um pouquinho de arroz na panela, um pouquinho de feijão para dar à noite para os meus filhos. Conta a mulher. 9 filhos. O cardápio é sempre o mesmo: arroz, feijão, sem mistura. Vez ou outra, eles comem ovo, mas é muito difícil ter ovo. É mais arroz e feijão e só. O auxílio emergencial era a garantia de que Pereira iria manter sua família. Com as parcelas de R$600 somadas aos R$212 que recebe do Bolsa Família, conseguia pagar o aluguel de R$500, as contas e comprar algo no mercado. Depois, com um pagamento no valor de R$300, não comprava comida nem pagava as contas, mas ao menos garantia o teto. Com um aluguel atrasado, vai ter que entregar a casa e ainda não sabe para onde ir. Você vê, essa mulher tem 9 filhos e recebe R$212 de Bolsa Família. Aí você vai dividir 212 por 9 para ver quanto ela ganha por cada filho. Alguém quiser fazer a conta e deixar no chat aí, ou nos comentários, faça a conta. Deve dar uns, sei lá, uns R$20, sei lá, R$30 por cada filho. Meu pai, que coisa. Então, com o aluguel atrasado, ela vai ter que entregar a casa e ainda não sabe para onde ir. Em março, completam-se 3 meses de que a última parcela do auxílio emergencial foi paga. Foi aprovada uma nova rodada com os valores de R$175, R$250 e R$375, mas só terão liberados em abril. No caso, a reportagem aqui mostrou que com o valor médio do novo auxílio emergencial, o beneficiário conseguirá comprar em São Paulo 39% de uma cesta básica de alimentos, calculada em média em R$ 639,47. Então, quem vai receber o auxílio emergencial, que é a média aqui, 250, dá para comprar apenas 39% de uma cesta básica do valor de R$ 639,47, que é o que cobra-se uma cesta básica aqui na capital de São Paulo. Enquanto isso, as desigualdades
são aprofundadas e a fome só aumenta. O fim do auxílio emergencial afetou também o trabalho desenvolvido por Gilson Rodrigues, de 36 anos, líder comunitário em Paraisópolis, segunda maior comunidade de São Paulo, e presidente do G10 Favelas, enquanto as doações que mantêm a distribuição de marmitas e cestas básicas caíram vertiginosamente. A busca por comida aumentou. Todos os dias, entre 500 e 700 pessoas são alimentadas com quentinhas, as marmitas, distribuídas na sede do G10 Favelas, em Paraisópolis. Tem dias que a comida acaba e a fila continua. No auge da distribuição, cerca de 10 mil marmitas foram dadas em um só dia. Hoje, a escassez de doações faz com que famílias tenham que dividir uma ou duas refeições entre todos os moradores da casa. Em 2020, cerca de 120 mil cestas básicas foram distribuídas. Este ano, a doação de cestas básicas é um grande desafio. São 16 mil pessoas cadastradas no Emprega, programa que conecta moradores desempregados com oportunidades. Ao menos 8 mil pessoas precisam de comida. O trabalho é desenvolvido desde antes do início da pandemia, mas ficou mais intenso com a crise sanitária. O cenário da fome na favela é antigo, muito tempo antes da pandemia. Ele foi só evidenciado com a pandemia, com a falta de políticas públicas. Ele vai se agravando ainda mais, mas não havia essa quantidade de pessoas e essa demanda tão grande. Agora precisamos de mais ajuda, conta Rodrigues. Dados da pesquisa, a favela e a fome, do Data Favela, uma parceria entre o Instituto Locomotiva e a CUFA, Central Única das Favelas, mostra que a média diária de refeições entre os moradores de comunidades é de 1,9 por dia. Pelo menos 8 em cada 10 famílias não teriam condições de se alimentar, comprar produtos de higiene e limpeza ou pagar as contas mais básicas caso não tivessem recebido doações. 8 em cada 10 famílias. Patrícia Jesus, de 33 anos, Patrícia Jesus, de 33 anos, mantinha a casa como atendente em um restaurante, moradora de uma ocupação na Chácara Maria Aparecida, em Mauá. Ela perdeu o emprego no início da pandemia, quando a doença respiratória do filho Lucas, de 16 anos, uma bronquite severa, os forçou a ir constantemente ao hospital. Equilibrava a atenção com a saúde dele, com os cuidados com os filhos mais novos, João, de 5 anos de idade, Estevão, 4 anos de idade, e Catarine, 2 anos de idade. Total de filhos, 4 filhos. E a pessoa pobre, 4 filhos. Eu tenho 2, e eu sei como eu passo aqui. Imagina esse povo que tem 4, 5, 9 filhos, 7. Gente, vamos pôr a mão na cabeça. Tem preservativo, tem anticoncepcional. Não bota tanto filho no mundo se não tem condições financeiras.
Isso é um alerta. Para buscar sustento, Patrícia Jesus começou a fazer faxinas. Com a piora da crise, mal conseguia tirar R$300 por mês. Começou cancelando a internet. Terminou trocando itens da própria casa em troca de alimentos para os filhos. Foi vendendo coisas da sua casa, né? Itens da sua própria casa, trocando, na verdade. Olha que ponto chegou, né? Que ponto chegamos. A pessoa trocando itens da sua casa por alimentos. Trocou uma chapinha, liquidificador e um secador de cabelo por leite, arroz, feijão e óleo. Olha só, trocou uma chapinha de cabelo, liquidificador e um secador de cabelo por leite, arroz, feijão e óleo. A que ponto chega, né? Para poder comer e sobreviver, não morrer de fome. E o Bolsonaro ainda fala que não tem fome aqui no Brasil, né? Será que o Lula e o Bolsonaro estão trocando alguma coisa de item da casa deles também por alimento? O Lula, o Bolsonaro, o Sarney, o Collor de Mello, algum político? Lembrando que o Bolsonaro tem 5 filhos, né, gente? Sem Bolsa Família e auxílio emergencial, não tem renda. Nas redes sociais, faz postagens oferecendo algo em troca de alimento. Olha que humilhação, gente, que vergonha. Abre aspas. Às vezes aparece uma pessoa boa e fala, não vou te doar. E outras, a pessoa fala que não quer trocar, mas vou doar alimento para vocês. E outras pessoas que não estão numa situação muito boa, mas falam que podem ajudar trocando. Sabe como é? É assim que eu tenho mantido eles, para não chegar ao ponto de dizer que estamos morrendo de fome. Se ela não fizesse isso, ela estaria numa situação dramática, né? Dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, revelam que o agravamento da fome no Brasil é anterior à pandemia, quando 4 em cada 10 famílias viviam em insegurança alimentar. A crise sanitária, no entanto, está levando a fome em uma situação trágica. No caso de São Paulo, para Renato Maluf, ex-presidente do CONSEA, Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e professor do CPDA UFRRJ, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a pandemia no estado gera um impacto crescente na fome. Eu posso afirmar que, junto com o agravamento da pandemia em São Paulo, que pelos dados é muito grande, certamente há um agravamento de insegurança alimentar, diz aqui o especialista. A insegurança alimentar, por sua vez, traz consequências imediatas para a população que precisa se expor para buscar comida. Milhares de mortes evitáveis, pessoas padecendo dos efeitos do contágio, um sistema de saúde colapsado, que já era colapsado antes da pandemia, em um prejuízo econômico maior do que imaginado. Efeitos sentidos principalmente entre a população pobre. A pandemia afeta mais fortemente os mais vulnerabilizados, que são aqueles em insegurança alimentar. Então posso afirmar que a pandemia amplia a insegurança alimentar dos setores vulnerabilizados, porque perdem renda
ou porque tem dificuldade de acesso a alimentos. A relação entre a crise sanitária e a crise alimentar já era esperada, completa o especialista. Aí eu encerro esse vídeo, que ficou bem longo, mas encerro para vocês, perguntando: político sabe o que é fome? Miséria? Joinha, compartilhe, se inscreva e até o próximo vídeo. Deixe seu comentário aí e responda essa pergunta: político sente fome? Sabe o que é miséria? Sabe o que é viver na miséria? Aí você vai responder aí.